Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alba Michele, eu sou terapeuta, taróloga, falo sobre autoconhecimento e espiritualidade aqui nessa rede social e hoje eu quero trazer este tema polêmico que está no título desse vídeo, que muita gente pode discordar, mas a gente não está aqui para julgar a vida das pessoas, a gente está aqui para aprender. Afinal de contas, se eu falo de desenvolvimento pessoal e humano, eu estou aqui para observar as pessoas. Então, eu quero trazer esse tema que você viu mesmo, que é sobre a Virgínia. Hoje, a gente vai falar sobre o que é que a gente pode aprender com as pessoas, principalmente pessoas como a Virgínia, que são tão polêmicas, tão julgadas, e o que é que a gente tira de lição disso. Aí você fala assim, mas ela não tem nada para ensinar para ninguém, é o seu pensamento. Por isso esse vídeo é só para as pessoas que estão no processo de desenvolvimento pessoal e humano. Quem está nesse processo não está aqui para fazer nenhum tipo de julgamento. Número 1, primeiro tópico que a gente aprende com ela, coragem de se expor. A Virgínia é uma mulher que se mostra, ela não tem medo de aparecer, de falar, de se posicionar. E isso faz com que a gente reflita quantas vezes você deixou de se mostrar, deixou de fazer um vídeo, deixou de trabalhar com alguma coisa, porque você estava se escondendo ali por medo do julgamento das pessoas. Me diz aí, quantas vezes você fez isso? Preocupada com o que os outros vão falar de você. Fala se você não aprendeu alguma coisa aqui agora com a Virgínia. Ela não tá nem aí. Ela simplesmente faz, ela simplesmente se expõe. Viralizou a dancinha dela no carnaval. Todo mundo imitando, seja para falar bem ou para falar mal, estava todo mundo ali fazendo isso. E quanto mais faz, mais ela vende, mais ela se mostra, mais ela aparece. Ela já entendeu o game. E é uma menina que ainda não tem nem 30 anos. E você aí, que já deve ter passado dos 40, fica preocupada com o que os outros vão falar de você, com o seu posicionamento em relação à vida. Não estou falando nem de rede social, não. Eu estou falando sobre o seu posicionamento da vida, com as suas escolhas. Você se preocupa, você vive dentro de um quadrado. Porque você está preocupada que fulano vai falar isso de você. Eu não posso me relacionar com outra pessoa porque as pessoas vão começar a falar de mim. Eu não posso vestir tal roupa, eu não posso pintar a cor do meu cabelo, eu não posso por causa dos outros. Essa foi a primeira lição que a gente aprendeu aqui. A segunda lição, não viver em função da opinião dos outros, que é a mesma coisa. Porque assim, como eu falei no primeiro, né? Fala o tempo todo dela. E é isso mesmo que dá engajamento. E ela é assim mesmo. E ela continua. Isso mostra um nível de desapego que ela tem. É um nível de desapego muito grande sobre a opinião dos outros, a opinião alheia. Ela não se importa. E muita gente se preocupa e trava no meio do caminho com a opinião alheia, porque você deixa muita gente tomar conta da sua vida, porque você deixa muita gente dar opinião sobre você, porque você fica ouvindo a conversa fiada de todo mundo. Porque se fosse comigo, não é com você, meu bem. Porque no lugar dela eu faria mentira, você não faria nada. Você não faria nada. Você nem faz. Não é mesmo? E aí a gente tira essa lição, que é o 1 e o 2 é a mesma coisa, que é a coragem de se expor, né? E a gente acaba se escondendo com medo que os outros vão falar e não viver em função da opinião dos outros, que dá no mesmo ali, praticamente quase a mesma coisa. E aí você está deixando de viver, deixando de aproveitar as coisas porque você está preocupada em se expor com a opinião dos outros que não pagam as suas contas. Já começa por aí também, né? Visão de negócio. Independente de qualquer coisa, ela construiu algo grande. Tá, aí a gente pode falar dos joguinhos e tudo mais, mas ela fala da marca dela também, que é aquele, né, os perfumes, os body splash que ela tem. E quantas vezes ela divulgou aquilo, os links para produtos, para um monte de coisa que ela coloca. E na época que ela era casada com o Zé Felipe, ela aproveitava aquele momento de uma dancinha ou outra e jogava o link. Aí tinha uma polêmica e ela jogava o link. Ué, é o trabalho dela.
É assim que ela trabalha, cada um escolhe o seu caminho. Agora ficar aqui na cadeira, sentada, julgando o que os outros devem fazer, eu não... Quem sou eu? Então a gente falando, não estou falando do que é certo e do que é errado. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para observar as pessoas. E nessa observação, ela tem uma visão de negócios, ou se ela tem uma equipe que aprende, mas ela está sempre disposta, né? Ela tem estratégia e uma coisa que ela faz, constância. Todos os dias ela aparece, independente de qualquer circunstância, ela está aparecendo nas redes sociais. Não só no history dela, na rede social dela, mas ela acaba engajando que outras redes sociais falem dela também. Todo dia ela aparece, como se fosse assim, eu tenho que acordar cedo e eu tenho que pegar um ônibus para trabalhar. Não é isso que a gente faz todo dia? A gente não, vocês, eu já fiz, hoje não tenho esse formato de trabalho. Mas todo dia você entender que você vai acordar cedo e você vai trabalhar para o seu chefe para realizar os sonhos dele. E aí você se empenha nisso, mas você é incapaz de acordar cedo para realizar os seus próprios sonhos. Ela tem essa capacidade. A outra, que é muito também, para mim, uma das mais importantes, né? A mais importante é a relação dela com a família, no caso, a mãe em particular. Você pode falar o que você quiser sobre a Virgínia, mas ela demonstra uma conexão com a mãe, né? Um valor familiar. De uma certa forma, ela honra a mãe, ela honra a história dela. E o respeito que ela tem da jornada da mãe dela, ela não tenta mudar a mãe dela. Você já percebeu isso? A mãe dela é do jeito que é. E quando a gente tenta mudar a nossa mãe, quando você tenta mudar a sua mãe, você quer ser maior que ela. Quando você julga a sua mãe, você quer ser melhor que ela. Ela simplesmente aceita a mãe dela do jeito que é, e isso daí é uma coisa que eu observo. E isso faz com que eu possa refletir cada vez mais sobre o posicionamento da Virgínia, não só nas redes sociais, mas na vida. Eu não sou íntima dela, né? Não moro com ela, não sei da intimidade familiar, da religião, nada disso. Eu sei que simplesmente ela tem essa coisa também dessa conexão materna, de respeito, de cuidado. E isso, para mim, na minha observação, é uma coisa que eu admiro. 5, aqui é bem importante a gente entender sobre a espiritualidade, né? A reflexão espiritual que a gente pode ter sobre a vida dela. Que eu falei ainda agora, que eu não sei qual é a religião dela, eu sei que eu vi algumas vezes comentando que até ela estava rezando terça, não sei o quê. E traz para que a gente possa refletir sobre a nossa fé, sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa energia, sobre as nossas escolhas. De tanto julgamento e de tanta coisa ruim que as pessoas jogam para ela, né? Eu acredito muito que as pessoas estão ali observando a Virgínia, esperando só um erro dela para julgá-la, e o tempo inteiro isso acontece. Essa menina só pode ser muito protegida espiritualmente. Porque se a gente, meros mortais, nós achamos que a gente tem ataque espiritual toda hora, que as pessoas têm inveja do que a gente tem, ela não era nem para estar vivendo. Então, provavelmente, ela tem sim uma proteção espiritual. A gente volta a falar da mãe dela, né? Porque a mãe dela reza muito por ela também. E claro que ela deve se blindar de algum jeito, ela deve ter alguma fé dentro dela de proteção. Porque se a gente pensar que, nossa, fulano tá fazendo mal para mim, fulano tem inveja de mim, a gente que no dia a dia não tem muita coisa para se mostrar, imagina Virgínia Fonseca, quantas coisas, quantos ataques essa menina recebe o tempo inteiro. Se ela acerta ou se ela erra, não interessa, ela está sempre no alvo do julgamento. E aqui a gente não está falando sobre a Virgínia em si, sobre a vida dela, sobre fofoca, não é sobre isso. É sobre o que a gente aprende olhando para o outro. Eu coloquei ela como exemplo, porque ela é polêmica, mas no dia a dia, provavelmente no seu bairro, tem alguém que é polêmico, tem alguma pessoa polêmica no seu bairro,
e que as pessoas sentam na cadeirinha da calçada para julgar essas pessoas. Eu acredito que isso aconteça no seu bairro, na sua rua. Então imagine que no seu bairro, na sua rua, é uma rede social. E todas essas pessoas das redes sociais dessa sua rua, elas julgam essa pessoa. Porque tudo que a gente vê de fora também é sobre a gente. Tudo que eu olho para o outro e julgo e critico e condeno é sobre o que eu tenho dentro de mim. Se eu tenho valores, se eu tenho virtudes, se eu tenho um olhar sobre a vida de uma forma mais conhecimento, de entendimento sobre os seres humanos, eu compreendo o posicionamento do outro. Eu posso não concordar, eu posso não querer ter uma vida igual, mas eu posso olhar e entender. Como uma pessoa curiosa, uma pessoa que está estudando o posicionamento social dessas pessoas. Se posiciona na vida, como ela se posiciona na família, como ela se posiciona no trabalho, como ela se posiciona nos relacionamentos. Então, de novo, esse vídeo não foi sobre falar mal ou bem da Virgínia, é sobre uma observação. E talvez você precise disso, talvez você precise se observar mais, talvez você precise observar mais o outro, ao invés de colocar o dedo e sair por aí apontando e julgando. Muitas pessoas que chegarem nesse vídeo só vão ver o título e não vão assistir o vídeo completo. Eu quero saber se você assistiu esse vídeo completo. Comenta aí. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre a Virgínia? O que você acha sobre esse comportamento social das pessoas que se expõem, que dão a sua cara, tá? Porque não estão se preocupando muito com a opinião dos outros. São ali para fazer. Me conta aí nos comentários. O que você achou desse vídeo? O que você pensa a respeito sobre os seres humanos, sobre você, sobre o seu comportamento? Como é que você é escondido sem a câmera? Como é o seu posicionamento no seu bairro? E você? O que você achou desse vídeo sobre a Virgínia? Conta aí nos comentários que eu quero conversar com você. Quero te conhecer melhor. Quero ter uma troca com você. E é isso. Olha, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar. E vamos criar essa rede de conversas, de apoio, de autoconhecimento, de espiritualidade e de desenvolvimento pessoal e humano. Um beijo, gente. Se cuida e até a próxima. Tchau.